Olá, aqui é a professora Moísa e hoje vou explicar um pouco como funciona a redação da FUVEST, né? Como que você deve construir o seu texto, tá? Como esse texto citativo deve estar aí de acordo com as regras da FUVEST. Então a gente começa aqui com a questão do título. Você deve usar de 2 a 3 palavras, tentar cortar aí os artigos, as preposições, tá? Nesse caso aqui, né, foi bem simples, durabilidade do desejo. Tá? Uma dica é usar a introdução e a conclusão. Coloque, por exemplo, várias palavras depois que você construiu o texto e faça a escolha. Tá? Então, quer dizer, se você usou a palavra durabilidade, se você usou a palavra desejo, você usou, por exemplo, a palavra consumo, frustração, então coloque com um banco de palavras. Depois você vai formando aí seu título, tá? Uma questão bem interessante. Vamos aqui perceber como que esse texto está sendo posto. A igreja diz: o vício e o luxo são capazes de arruinar uma vida. Tanto a Unifenas como a FUVEST tem essa ideia de colocar uma citação no início. Né? Isso é bem interessante. Apesar da FUVEST ter também as citações durante a parte de desenvolvimento, se você fizer um planejamento, dá para colocar na introdução. Só que vamos pensar, só a citação por si só não se explica. Eu vou explicar essas ideias a partir depois da opinião que tenho aí sobre o tema. Vamos continuar aqui. A sociedade contemporânea entrou em um momento em que o consumo tornou-se vício e luxo. Ascende socialmente aquele que aumenta a renda e o consumismo. A FUVEST ela trabalha muito com assuntos abstratos. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa questão, não é, do consumismo, não é? Mesmo nós não tendo analisado aí o tema, a gente já dá para supor qual é ele. Né? Qual que é a ideia que ele vai estar abordando. Então, essa é a ideia. Né? O leitor ele tem que entender a partir das primeiras linhas. E nesse caso, né, você vai perceber que eu venho com a citação e depois eu já entro na questão do motivo. Então, quer dizer, por que a sociedade tornou-se isso? Porque a sociedade ela segue uma regra fixa. Por que a sociedade ela visa aquilo que, na verdade, está sendo imposto? Porque socialmente, né, só vai ser feliz ou só vai entrar naquele mundo, né, só vai entrar naquele grupo social se você tiver, né, por exemplo, aquele celular tão desejado, né, aquela roupa tão descolada. Então, essa é a tese, né? Então, vamos ler mais uma vez. A igreja diz: o vício e o lucro são capazes de arruinar uma vida. A sociedade contemporânea entrou em um momento em que o consumo tornou-se vício e luxo. Ascende socialmente aquele que aumenta a renda e o consumo, né? No caso, o consumismo. Entende a ideia? Então, a opinião é sobre isso. Porque as pessoas têm o desejo de ter as coisas? Porque só entra naquele mundo quem tem. Diante dessa ideia, contudo, quer dizer, no entanto, a sociologia, não é, interpõe. O vício e o luxo são consequências de uma vida arruinada e frustrada. Então, essa parte em laranja é a parte que vai ser desenvolvida no primeiro parágrafo de desenvolvimento, na qual a insatisfação é curada por curta duração. Quer dizer, estou triste. Quando eu estou triste, se eu compro algo que eu quero, né, ou que o outro tem, não é? Isso vai me dar uma satisfação. Mas que vai ser por curta duração. Por quê? Porque isso, na verdade, é a ideia do consumismo, né? E aí essa ideia do consumismo vai ser a ideia do último parágrafo de desenvolvimento. Entende essa divisão que tem que ter no parágrafo? Bem enxuto o seu parágrafo. Vamos lá. Segundo parágrafo. As leis de mercado imperam no cotidiano, diante do enfraquecimento do Estado, nação, frente ao capital. A lei de vigor é o desejo, sempre presente para que o consumo não cesse. Então, aqui nós temos o tópico frasal e aí vimos, né, a ideia de causa e consequência,
que nós vamos continuar entendendo aqui. A necessidade vinculada ao desejo acontece através da propaganda, a qual cria um universo imaginário. A beleza e os padrões da época sempre estão presentes, em que o leitor materializa seus desejos insatisfeitos da vida diária. Os shoppings, por exemplo, são propagandeados como locais seguros, separados da violência e da pobreza, portanto ótimos para frequentar. Observe, entretanto, que a ordem e a segurança proposta eram papéis do Estado. Consta-se, então, que o privado invadiu o público, ou seja, as leis de mercado enfraqueceram o Estado. Então, quer dizer, aqui não era a ideia da vida arruinada? Então, aqui falou sobre isso. Porque o leitor, ele materializa seus desejos insatisfeitos da vida diária, né? E aí ele vem com a exemplificação, né, bem colocada a partir dos shoppings. Continuando aqui, nós vamos desenvolver aqui a parte em verde, que a insatisfação é curada por curta duração. Vamos lá. Nesse contexto de estímulo ao consumo, a imagem e o desejo inundam e influenciam a vida diária. Tópico frasal. Tópico frasal, assim, pense que você deve colocar 2 linhas no máximo, tá? Não passe disso. Às vezes seguir até o mesmo padrão, tá vendo? O primeiro aqui, as leis, vai até capital, e aqui, nesse contexto até diária, tá vendo? Quase do mesmo tamanho. Pensa até nessa questão. A imagem é construída mediante objetos consumidos. Uma pessoa bem vestida, por exemplo, é bem recebida nos lugares. Portanto, um processo de reificação. Os objetos tornam-se um interposto para as relações pessoais. Então, aqui é bem interessante porque ele utiliza o Bauman, né? Além disso, o Bauman ressalta o fim da procrastinação. Prática cultural na qual a satisfação era adiada mediante um esforço contínuo para um poder de consumo maior no futuro. Segundo o sociólogo, a fragilidade do emprego devido à flexibilização conseguinte do avanço tecnológico não assegura o futuro. Por isso, a satisfação deve ser instantânea e não adiada. Então, olha como volta lá no início da introdução. Então, a durabilidade do esforço, típica da modernidade sólida, foi transferida para a modernidade líquida, pela durabilidade do desejo. Nesse caso, você percebe que tem a opinião, né, do autor aqui, e como que consegue trazer essa ideia do Bauman para o que nós vivemos hoje, tá? Então, fique atento a essa questão. E depois nós temos a ideia do consumismo, né? Então, nós vamos aqui com o terceiro parágrafo de desenvolvimento. Em consequência disso, há uma evidente mudança de paradigma na sociedade. Marilena Chauí aponta que o produto consumido possui um paradoxo. Ao mesmo tempo que dá igualdade, que todos consomem a mesma coisa, gera um individualismo especial. Esse traço individualista do consumo pode se transferir para os laços humanos, sendo a satisfação instantânea e de curto prazo, o descarte errado, né? Que isso é a ideia do consumismo, né? Porque o consumismo é quando eu compro algo que eu não preciso, de certa forma. Então, os valores sólidos e duradouros, como o amor, a amizade e a tolerância, se liquefazem, né? Tornando o homem mais impaciente, tolerante, frustrado e descartável, né? Faz uma associação ao parágrafo anterior também, não é? Então, caminhamos aqui depois para a conclusão, para você perceber essa ideia que eu falei para você, que seria de trazer a tese e, por fim, trazer, não é, os argumentos de forma resumida, provando que você está certo. Então, a sociedade contemporânea se caracteriza, portanto, por ser uma sociedade do consumo, já que as leis de mercado preponderam. Diante disso, a imagem, a propaganda e o desejo tornam-se mais presentes e necessários, o que implica na mudança de paradigma. Então, é a ideia que nós abordamos aqui no segundo parágrafo, no qual os valores sólidos se liquefazem e o vício de consumo e o luxo se tornam ideais a serem buscados para uma imagem valorizada na sociedade. Então, é a ideia presente no segundo parágrafo de desenvolvimento e no terceiro desenvolvimento. Então, assim, acabei que eu li junto porque os dois estão aí juntos nas ideias, tá? Esse, né, é o padrão, né, é o modelo, digamos assim, que a FUVEST utiliza, tá? Acredito aí que você possa fazer aí uma redação e aplicar essas regras. Agradeço aí essa atenção, um grande abraço.